Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Voltamos para mais uma aula, hoje sobre a escola dos análises, que na verdade, no seu, a princípio, não era uma escola, mas sim uma revista, né, acadêmica francesa, criada em 1929 por Lucien Febvre e Marc Bloch, esses dois franceses. E essa geração dos análises, como assim podemos dizer, que foi subdividida em três fases. Essa primeira fase, a fase do Lucien e do Marc, a princípio era simplesmente uma revista e nela foram publicados diversos livros, sobre a história da educação. Alguns que eu vou citar para vocês: Apologia da História, Os Reis Taumaturgos, de autoria de Marc Bloch, O Problema da Descrença do Século XVI, de Lucien Febvre, O Mediterrâneo, de Fernand Braudel, Montelieu, de Emmanuel Leroy. Nós temos também A Civilização do Ocidente Medieval, de Jacques Le Goff. Então, nós temos aqui alguns autores da Escola dos Análises, que é um movimento, surgiu em 1929 na França, como um movimento que tinha como objetivo, entre outros, substituir a história narrativa tradicional por uma história-problema, que, na verdade, seria o que hoje nós temos na escola, que é trazer a realidade do aluno para dentro do ambiente escolar. Ou seja, até então não havia um modelo preocupado em discutir a realidade do aluno nem do professor. Então, a escola dos análises tem esse fundamento primordial de trazer essas realidades fora do ambiente escolar para dentro do ambiente escolar. Esse foi um dos primeiros objetivos da Escola dos Análises. Um segundo objetivo é que se tivesse uma discussão sobre todas as atividades do homem ou da humanidade, não somente as atividades políticas, porque até então nós tínhamos um modelo de discussão de história, onde essa história era marcada por acontecimentos ou marcos políticos. Se você puxar, por exemplo, outro movimento educacional, que é a Reforma Francisco Campos, automaticamente você vai puxar a Era Vargas para fazer a demarcação desse movimento de história da educação. Então, a Escola dos Análises, ela tem como objetivo fazer com que essa história seja contada sem que haja necessidade de marcação ou demarcação de acontecimentos políticos. Os análises não vê essa necessidade de se colocar uma história política dentro do contexto escolar. A terceira colaboração, o objetivo dos análises, que fosse feita uma
cooperação entre disciplinas, ou seja, que se pudesse estudar a geografia lá na economia, que se pudesse estudar o português dentro da matemática, por exemplo. Então, isto, para nós, professores, hoje, ficou conhecido como a interdisciplinaridade. Então, o primeiro objetivo dos análises, que é a substituição da história narrativa com esses elementos ou heróis da história, e o terceiro, que é essa interdisciplinaridade de disciplinas, são objetivos práticos e notáveis dentro do ambiente escolar na educação de hoje. Quanto ao segundo objetivo, que é a narração de todas as histórias do homem dentro do ambiente escolar, não somente a história política, esse objetivo ele não se completa na sua totalidade como deveria. Por quê? Porque hoje nós ainda temos um padrão de história de educação demarcada por acontecimentos políticos, como eu já falei, no caso, a Reforma Francisco Campos, que é um acontecimento político educacional, podemos dizer assim, que ocorreu no governo de Getúlio Vargas. Então, a Escola dos Análises, ela vê essa preocupação em se narrar a história de quem? A história do aluno e a história do professor. E esquecermos, então, da história desses heróis, desses guerreiros da história, porque para os análises não há necessidade de nós termos uma história demarcadas por personagens políticos. Essa revista acadêmica, então, na sua primeira geração, não era, de fato, uma escola. Era apenas uma revista, como eu falei, que lançou inúmeros livros de história de educação de diversos sociólogos, políticos da humanidade, entre os que eu citei. A segunda geração, então, do Fernando Brodel, ou a geração brodeliana, essa sim veio com caráter de escola, propriamente dita, porque ela já trazia normas de ensino, entre outras regras do processo da educação. A fase, ela tem um caráter de escola, desde que ela traz os fenômenos das sociedades, os fatos do dia a dia que acontecem, como, por exemplo, a discussão sobre as drogas, a discussão sobre a homossexualidade, a discussão sobre o sexo, sobre a gravidez. Todas essas discussões dentro do ambiente escolar é uma perceptiva da Escola dos Análises da segunda geração. Então, nós temos aí o Fernando Brodel fazendo essa aglutinação de fenômenos dentro do ambiente escolar. Lembrando que, em momento algum, os análises são sociólogos politizados, né, que discutem políticas. Eles discutem, sim, a realidade do aluno e a realidade do professor. E os análises são contra uma história narrada em que não haja a notoriedade
da existência do aluno e professor. Se perguntarmos, você conhece uma obra ou uma narrativa que fale sobre, em determinada época, da realidade de um aluno ou professor, evidentemente que você vai ter grande dificuldade de achar esta obra. É possível que haja, mas você vai achar grande dificuldade se eu perguntasse o contrário. Você conhece alguma história que tenha heróis políticos, né, na história do mundo, na história do Brasil? Isso você vai conseguir falar sem precisar olhar nenhum manual, olhar nenhuma enciclopédia, você vai conseguir falar sobre o Tiradentes e diversos outros fenômenos históricos que aconteceram, por exemplo, o Dia do Professor, que também tem um tema para a nossa próxima aula, e que tem tudo a ver com uma história política da educação. A terceira geração mais fragmentada, onde esse movimento dos análises ganhou ênfase e poder em todo o território mundial, é uma geração que reforça as teorias e os princípios da segunda geração, a geração que está preocupada com o espaço da mulher dentro da sociedade, né, e que discute isso nas escolas. É uma geração de diversos pensadores em diversas partes do mundo, né, entre os quais podemos citar o Jacques Legoff e também o Pierre Nora, né, franceses, que defendiam esses fatos sociais dentro do ambiente escolar. Então, em suma, a escola dos análises, ela é uma escola que prevê a narrativa da história do professor e da história do aluno sem grandes interferências políticas. É, portanto, a realidade problemática da sociedade atual em que se vive, e não uma realidade retrógrada ou retratária de histórias passadas, porque os análises eles não aceitam a concepção de nós discutirmos uma escola de hoje falando sobre uma escola de ontem. Então, essa é a escola que os análises pregaram e que hoje temos, né, no primeiro e no terceiro objetivo, como citei, com bastante eficácia. Para compreender mais sobre os análises, você pode estar pesquisando sobre esses autores que eu mencionei, e sobre essa perceptividade de fenômenos que aconteceram na história da França, e que então serviu de modelo para todo o mundo, como hoje temos no Brasil. Para concluir, lembrando que a Escola dos Análises surgiu na França em 1929 e só chegou, então, ao Brasil em 1990. Então, nós temos aí um espaço muito grande de uma educação moderna para chegarmos a ter essa percepção. Então, vê-se que demorou para que pudéssemos ter acesso a esse modelo de educação. Só em 1990 é que o Brasil começa a entender
o que é a Escola dos Análises, é que o Brasil começa a discutir a realidade sociocultural, socioeconômica do aluno e do professor. E mesmo assim, até então, não temos uma história centrada única e exclusivamente na história do aluno e do professor. Muito obrigado, lembrando que a próxima aula será sobre o Dia do Professor e o motivo pelo qual esse dia foi proclamado. Muito obrigado, boa tarde a todos e até a próxima aula.